Sejam bem-vindos a mais um VCast! Aê, episódio 6. Demorou, mas chegou, hein? A gente demora, mas a gente chega. A gente chega com coisa boa. Você vai ver como você vai ser impactado. É conteúdo de qualidade. Não é coisinha meio boa. Não gosto de quantidade, não. Aqui é qualidade. O que a gente vai falar hoje? Primeiro, nós temos duas novidades. É o primeiro podcast depois que a gente grava depois dessas duas novidades. É verdade. A primeira novidade é VCast agora está no YouTube. Sim, agora você pode ver nossa carinha. Dá um Não oi pra galera do só YouTube. ouvir, mas nos ver. E aí, galera do YouTube, beleza? Inclusive, se inscreva lá no canal. Isso mesmo. Se inscreve, comenta, deixa seu like. Isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O YouTube é uma plataforma de pesquisa, então isso ajuda que o YouTube recomende o nosso conteúdo. Então vai lá, comenta, interage, envia pra galera, manda nos grupos de WhatsApp, manda no Facebook, Twitter, Instagram, Stories, onde for possível. Entenda, se você foi tocado por algo, não guarde só pra você. É isso aí. Se você acredita que esse podcast pode transformar a vida das pessoas, e se de alguma forma ele já transformou a sua vida, compartilhe ele com as pessoas que você ama, até com as que você não ama, mas que você sabe que elas têm que ir pra frente. A Bíblia fala pra gente amar o nosso inimigo. Isso aí. Ame seu inimigo enviando o link do nosso VCast pra eles. É isso aí. E a segunda novidade é que agora nós temos o Shop Virrocha a todo vapor. Então, se você é nossa ouvinte e você quer melhorar aí as suas compras, facilitar, se você quer montar o seu guarda-roupa inteligente, se você quer ter peças sustentáveis, peças que vão combinar com várias coisas, faz a propaganda, me ajuda aí. O Shop Virrocha é completo. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá pra você ser estilosa, pra você ser confiante, porque dentro de cada caixinha, minha filha, tem uma oração, vai uma oração pra sua casa, pra você se enxergar de verdade quem você é, a mulher que você é. É isso E aí. isso você vai refletir através das suas roupas. A gente sabe que a moda, ela não é um negócio só pra gente dar umas compradinhas, entendeu? A gente usa isso a nosso favor. É Se isso pra aí. algumas pessoas não, pra gente sim. É isso Né? aí. Então o Shop Virrocha, ele tá aí pra te proporcionar estilo e confiança. Aí É você isso acessa www.shopvirrocha.com.br e encontra lá. Só uma dica, tudo esgota muito rápido. Então você bate o olho, fia, você compra. Exatamente. Se inscreve na newsletter do Shop Virrocha, que aí você fica sabendo com antecedência do que vai entrar na loja. É só entrar no site, se Então, cadastrar. esses são os avisos de hoje. Isso. Por Nossa. favor, participe, engaje. Agora a gente tem até a aba de avisos. Estamos evoluindo. Episódio 6 e já tá bombando. Tá, então vamos direto pro assunto, né? Agora, É isso aí. O que a gente vai falar hoje? a importância do não. Você que tá ouvindo a gente ou assistindo, você sabe dizer não? É uma dificuldade, hein? É uma O dificuldade. vício de agradar pessoas faz com que você não diga não. E eu posso dizer que eu já fui acometida por esse vício. É. Por anos e anos e anos. Você já parou pra pensar que toda vida que você diz sim, você diz não? E toda vida que você diz não, você diz um sim? Verdade. Esse é o poder da decisão. A gente vai falar sobre isso hoje, no episódio 6 do VCast. Caraca, meia dúzia. É verdade. Eu vi esse menino crescer. Então, eu acredito, eu posso falar por mim mesma, talvez as pessoas possam se identificar, mas eu sempre fui a pessoa que quis agradar a todo mundo. Então, assim, e aí, quer comer o quê? Pizza? Pode ser. Minha resposta sempre era essa. Eu nunca tinha vontade própria no meio dos meus amigos. Vitória, você gosta de pizza? Pode ser. Tipo assim, a minha intenção era de agradar as pessoas. Mas eu sinto que eu era reconhecida no meio dos meus amigos por aquela que não tinha opinião própria. Tipo assim, ela vai no que todo mundo foi, entendeu? E eu tenho os meus gostos. Então, a culpa também não era dos meus amigos. A culpa era minha, sem vergonha nessa cara, de entender que eu posso dizer não, que não é uma ofensa. E se for uma ofensa, entendeu errado. Não entendeu certo. Volte duas casas. Se for uma Entenda ofensa, você certo. tá sendo vitimista. Total. E outra, se eu tô ali num ciclo de amigos, né, que é o ponto que eu tô tocando agora, por favor, né? Meus amigos vão me entender. Isso. Agora, se eu tô fora de um ciclo de amigos, é importante que as pessoas compreendam que eu também tenho os meus gostos. Se elas não compreenderem, o que eu faço? Não posso fazer mais Não nada. pode fazer nada. Cai naquilo que a gente conversou, não lembro qual episódio, que são as coisas que a gente controla e as coisas que a gente não Verdade. controla. O que eu controlo é colocar a minha identidade em prática, Aham. né? Não baixar a minha cabeça e ser quem eu sou. Obviamente, tendo bom senso e ponderações, etc, né? Você tem que ter bom senso. Cada situação é uma situação. É, porque senão você se torna uma pessoa chata, uma Exato. pessoa que é impossível de se conviver. Inflexível, né? Exatamente, uma pessoa inflexível. Mas é importante que aí você coloque em prática quem você é. Você exerça a sua identidade. Só você tem o poder de fazer isso. É nada mais do que ser sincero com quem você é. Total. E com as pessoas. Por quê? Presta atenção. Eu passei a vida toda, eu não tô brincando, foi a vida toda, sendo quem eu não era, né? Eu não tô falando aqui no modo muito profundo. Óbvio que eu fui
boa parte de quem eu era. A partir do momento em que, em determinadas situações, eu dizia sim quando eu queria dizer não, eu não tava sendo sincera nem comigo, nem com as outras pessoas. Exatamente. Então é isso que acontece quando você não se posiciona em relação aos seus gostos e às suas vontades e à sua vida. Porque decisões simples como escolher uma pizza e você dizer pode ser, são simples demais, né? São rotineiras, mas é no simples, nos detalhes, que o crucial se revela, que o importante se revela. É tão simples, é tão normal, é tão pequenininho, que aquilo pode virar uma coisa muito grande e se tornar um vício, que Total. é o vício de agradar pessoas. Total. Você quer dizer não, mas você diz sim. Você não quer ir, mas você vai. Você não quer fazer, mas você faz. E aí se torna um vício. Você tem que entender uma coisa, assim, dentro da minha visão, do meu entendimento. As grandes decisões, elas não são tão importantes assim. Por quê? Porque as grandes decisões são conhecidas. Por exemplo, a grande decisão de casar, a grande decisão de ter ou não filhos, a grande decisão de qual universidade ou de qual carreira você vai seguir. São grandes decisões que você cresce sabendo que você vai precisar tomá-las em algum momento da sua vida. Então, elas são importantes demais, elas são relevantes demais, isso é indiscutível, mas o que vai te fazer tomar essas decisões grandes são as pequenas decisões que você toma. Então, não adianta você só considerar as grandes decisões e desconsiderar as pequenas, porque as pequenas vão ser as bases, vão formar a base para você tomar as grandes decisões da maneira correta, da melhor forma possível. Então, pequenas decisões como essas vão te fazer aderir a hábitos ou a um estilo de vida que não é saudável para você. Se E isso torna um vai, hábito. exatamente, isso vai impactar diretamente das suas decisões, vai impactar diretamente quando você decidir casar, na forma como o seu relacionamento vai ser, na hora que você decidir namorar, na forma como o seu namoro vai ser, na hora que você decidir ter amigos ou fazer parte de um grupo de amigos ou estar dentro de uma empresa. Cara, eu já tive... Essa é uma história legal. Eu comecei a trabalhar no meu primeiro estágio e todo mundo tinha medo de um determinado chefe lá. Eram 2 sócios, todo mundo era o chefe, era o sócio legal e o sócio chato. E aí todo mundo tinha medo desse sócio chato. Todo mundo, tipo assim, o cara chegava, todo mundo mudava o jeito de sentar, sabe? Você ajeitava na cadeira e, meu Deus, arrumava o uniforme, fazia não sei o que, arrumava a mesa, tipo assim, o fulano chegou, tipo, sabe? Um mutirão pra organizar as coisas. E ninguém dizia não pro cara. Ninguém tinha coragem de confrontar o cara. Tipo assim, o cara mandava fazer uma coisa, todo mundo sabia que ia dar errado, mas ninguém conseguia dizer não. Só que eu era o estagiário que recebia pior de todos. Era quase trabalho escravo. Eu era o que recebia menos. Eu era o que, tipo assim, era explorado. Então eu não tinha muita coisa pra perder. Aí um belo dia, ele mandou fazer um negócio e eu falei... Não, meu Deus do céu. Assim, eu queria ter filmado a cara do povo na sala. Que é tipo... Caraca, vai dar ruim, vai explodir a bomba nuclear agora. É quase quando você responde sua mãe, né? É, tipo isso. Aí o cara, por que não? Aí eu, porque se fizer assim, 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 pode acontecer isso, isso e isso. Aí ele falou assim, ó, Vitor, vem aqui na minha sala. Todo mundo gelou. Esse menino agora vai ser trucidado, ele vai querer largar a engenharia, ele vai querer sumir da face da terra. Ele não volta mais. É daí pra rua já. Chegou lá, ele... Me mostra aqui. Eu comecei a mostrar pra ele. Abri o sistema lá, comecei a mostrar pra ele. Aí ele... Não tinha pensado nisso. Muito bom, muito bom. Vamos fazer de outro jeito. Você tem alguma sugestão? Uau. A partir daí, não deu uma semana. Ele tava precisando fazer um negócio, aí falou assim... Tinha que ligar, né? Ligava de uma sala pra outra. Negócio de ramal. Aí ele ligou. Pede pro Vitor vir aqui. Tô precisando da ajuda dele. Caraca. Porque alguém disse não. Nesse dia, isso abriu a minha mente. De tipo, se posicione. Diga Muito não. bom. Isso é uma coisa, isso é uma chave pra você que trabalha com alguém, que quer crescer na sua carreira. Aprenda a dizer não. Porque uma pessoa que só ouve sim de todo mundo, ela tá esperando alguém dizer não pra ela. Ou alguém confrontar ela. Você vai se tornar o braço direito dela. Porque ela sabe que pode confiar em você. Às vezes tem um cara que tá precisando ouvir um não, ele tá precisando ouvir um ponto de vista diferente, ele tá querendo isso e ele tá caçando um braço direito, que é o braço direito que vai confrontar ele, que vai discordar, que vai se posicionar contra. Existe poder no não. Existe um poder muito grande no não. Te garanto que até mais do que no sim. Cara, eu acabei de lembrar de um filme. Eu tava tentando aqui me recordar qual era esse filme. E é um filme cristão. De uma série de filmes, por exemplo, quem já assistiu O Quarto de Guerra, sabe que os mesmos atores aparecem em vários filmes. E esses filmes, assim, de acordo com a minha opinião, eles não são muito bem... Pelo menos visualmente não é o meu estilo, entendeu? Ou a construção. Mas passam uma mensagem sinistra. Se você nunca assistiu O Quarto de Guerra, vá assistir. Quando você terminar de ouvir esse podcast aqui. E aí, tem um filme dessa linha de filmes com esses atores que é muito, muito louco. Não é exatamente sobre o assunto, mas cabe muito nesse aspecto de que as pessoas estão esperando pessoas genuínas, sinceras, que façam não porque você mandou fazer, mas porque elas entendem porque que elas estão fazendo. Total. Tem Isso é forte. uma cena muito louca, como se fosse na tua situação. Tu era um empreiteiro? Não, né? Como é que chama? Eu era A pessoa... estagiário. Tá. Vamos supor assim, eles estão querendo contratar
uma pessoa que vai ficar com as finanças da empresa, certo? E aí, quando a pessoa chega lá na sala dos chefes, né, dos futuros chefes, eles falam assim, ó, você vai cuidar disso aqui, mas eu preciso que você faça essa nota por fora escondido. Você faz isso aqui por fora. Aí o cara começa a pensar porque aquilo vai de encontro aos princípios dele. E aí ele fica, eu posso levar isso pra minha casa? A situação dele era assim, ele precisava muito de um emprego. Ele tinha 2 filhos, uma esposa, ele era o provedor do lar, então ele não tinha como... Ele era um imigrante. E ele não tinha como recusar aquilo. Era a proposta da vida dele pra colocar alimento na mesa da família dele. Sim. Aí ele leva aquilo pra casa. A esposa dele não concorda. Ele ora. E ele vai todo triste no dia seguinte dar a resposta. Quando ele chega lá, aí os caras perguntam, e aí, você pensou? A gente realmente precisa de alguém que faça isso. Se você não fizer isso, você perde seu cargo. Aí ele falou, me desculpa, eu queria muito, mas eu infelizmente não posso fazer isso, porque eu vou estar indo contra os meus princípios, contra o que eu acredito. Aí eles falam, parabéns, você tá contratado. É forte. Sinistro. Não é no Quarto de Guerra, não, é em outro filme. Mas simplesmente porque eles precisavam de alguém de confiança. Isso. E muitas vezes você vai mostrar o seu valor quando você não foge dos seus princípios. Isso. E quando você não foge dos seus princípios é quando você entende que você é formado pelos seus princípios, né? Que a sua identidade é formada por isso. Então, o Vitor, naquela situação, ele não foi uma pessoa que disse sim e baixou a cabeça porque ele era contratado. Eu não tava sendo um rebelde. Sim. Entende? E Porque muita eu te gente... enxergava como um rebelde, tu sabe, né? Eu sei. Eu falava isso pra ti, eu falava, tu é louco? Tu tem certeza que tu pode ser demitido? Tipo, nesse aspecto, Se eu contar né? as histórias, mas todas as vezes que eu me posicionei, eu ganhei a confiança das pessoas que me lideravam. Tem uma outra história que foi numa outra obra. Quem acompanhou o episódio lá que eu falo da mudança de carreira foi na última obra. Eu confrontei o engenheiro da obra de um jeito que é tipo, cara, você tá louco, você vai ser cortado agora de tudo da sua vida. Mas naquele momento, eu ganhei ainda mais a confiança dele, porque eu exatamente fui quem eu sou. E eu tava defendendo o que eu acreditava, entende? E esse é o poder do não. Não é de você ser rebelde, não é de você ser um anarquista, não é de você ser um querer aparecer, não é isso. É de você saber dizer sim pras coisas certas e não pras coisas corretas, porque é isso que a gente tava falando no começo. Quando você diz um não, você tá dizendo um sim. Verdade. E quando você diz um sim, você tá dizendo um não. Esse é o poder que há na decisão. Sempre que você decide por algo, você está decidindo por outra coisa também. Sempre que você decide não decidir, você também tá decidindo por algo. É sempre assim. Então, partindo desse ponto em que a gente entende que dizer não é muito, muito, muito importante, o que a gente quer que as pessoas façam a partir de agora? Digam não. Diga aí você, não. N-A-O-T-I-O. Não. E é doloroso no começo. A gente quer te dar, às vezes, te apresentar uma nova perspectiva sobre isso, mas não é do dia pra noite. Tenta fazer com coisas pequenas no seu relacionamento, por exemplo. Eu lembro exatamente como pra mim era difícil dizer não pro Vitor. Não pra tudo. E olha, o Vitor... E a culpa não é minha, tá? É isso que eu queria falar. O Vitor, ele não era a pessoa que me pressionava ou que dizia, você tem que fazer algo, isso, aquilo. Não, era tipo, bora ali. Mesmo que eu não tivesse com vontade, eu tinha que dizer sim. E isso, obviamente, tá enraizado em mim desde que eu sou pequena. Obviamente, eu não lembro agora, mas eu vou orar pra que Deus me lembre. Alguma situação que eu vivi que me travou nisso. Se você sofre desse mal, né, a gente quer que você se liberte disso, como eu realmente me libertei pouco a pouco, tenta lembrar, pede pra que Deus te lembre qual foi a raiz, o motivo, a situação em que você travou naquele momento. Em que você absorveu isso pra você e, caraca, agora eu tenho que dizer sim pra todo mundo, porque senão eu não vou ser aceita, eu não vou ser amada, eu não vou mais pertencer a esse grupo. Porque é isso que a gente faz, a gente quer pertencer a um grupo. Sim. E a partir do momento em que uma amiga nossa fala assim, vamos ali no shopping, você fala, vixe, eu não posso, eu tô com a minha família, ou então, vixe, eu não posso, eu tô com outros amigos. Ou até mesmo quando você faz isso com os seus pais, por exemplo, vixe, eu não posso, eu tô trabalhando. Enfim, você dizer esse não é muito, muito doloroso quando você é totalmente acostumado a dizer sim pra tudo, a largar tudo na sua vida e falar, eu vou, e sem medir as consequências. Exatamente. Eu aprendi um negócio, aprendi até esses dias, foi um cara que me trouxe essa perspectiva, ele formulou isso numa frase. É basicamente assim, se você diz sim pra tudo, é porque você não tá comprometido com o seu alvo. Você não tá comprometido com aquilo que você... com seu propósito, com seu chamado, com aquilo que você tá se propondo a fazer aqui nessa terra. Porque se qualquer coisa te faz dizer sim e largar o que você tá executando, é sinal de que aquilo que você tá executando não é importante o suficiente, sabe? Isso é um negócio que é forte.
Isso é um negócio que dói. Você parar pra pensar que quando você diz sim pra tudo, pra todas as coisas que te aparecem, pra todas as oportunidades, todos os convites, é sinal de que você não consegue ou que você não vê valor suficiente naquilo que você tá executando, naquilo que você acredita de verdade, porque tudo é uma distração. E se qualquer distração te distrai, é porque você não tava com o foco correto, você não tava colocando 100% da sua energia no que precisa. Sim. Isso é forte, mas é um exercício que você pode fazer. É uma coisa que você pode sondar, tipo, quais são os últimos sims que eu dei, pra que foram, qual frequência eu fiz isso e quanto esses sims me distraíram ou me tiraram daquilo que eu me propus a fazer. Sim. Me tiraram da minha rota. Acho que essa é a melhor analogia. É uma estrada, você tá na sua estrada. Ela é a avenida principal, é aquela rota. Quem tá no YouTube tá vendo até a mãozinha aqui, ó. Tá vindo aí na sua rota. Aí tem um outdoor aqui. Aí você olha pro lado e desvia pra poder olhar o que tá escrito no outdoor. Aí você volta pra sua rota. Aí tem um outro avisozinho aqui do lado. Aí você tem que parar de novo. Esses são as suas distrações. O problema é que às vezes também não dá pra voltar pra rota. Às O vezes... problema é que às vezes você perde a rota. Às vezes você perde a rota. Às vezes te leva pra uma outra estrada e quando você vê, você acha que tá progredindo, você acha que tá caminhando, mas você tá indo na direção errada, você tá indo no lugar errado. E aí que tá o problema. Esse é o ponto. Esses são os sims que você dá. Esses são as decisões que você toma. Sim. É esse o poder que elas têm sobre você. Eu lembrei agora, inclusive, daquela passagem, né, que fala que mira no alvo, que é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Então, tipo, isso é uma aplicação, a maior aplicação na nossa vida, né, que é, tipo, é o nosso alvo principal é ele. Mas por que ele fala isso? Tipo, olha pro alto, mira no alvo, porque você vai ter um monte de coisa vindo que vai te atrapalhar. Com certeza. Você vai ter um monte de distração, você vai ter um monte de coisa que quer te derrubar. E muitas vezes essas coisas são tão bonitinhas, muitas vezes essas coisas são tão legais. Elas te fazem se sentir bom. Exatamente. Eu ouvi uma frase uma vez que é assim, existe o certo, o errado e o sábio. Então nem tudo que é certo é sábio. Tem muitas coisas que vão te fazer sair da rota. Então, assim, por mais que seja certo, eu ir no supermercado agora com uma amiga minha. Será que é sábio? Porque eu vou estar deixando o meu marido em casa no único momento que eu vou ter pra ficar com ele. Entende? Sim. Não é só o errado que você tem que negar, mas você tem que ter o discernimento pra entender o que é o sábio pra aquele momento. E é o que eu mais busco e o que o Vitor mais busca, o que a gente busca como família pra gente entender. Um exemplo clássico, a gente faz muitas coisas e a gente ama fazer as coisas que a gente faz. E existem também oportunidades muito boas. Sim. Mas será que agarrar essa oportunidade nesse momento, que é uma oportunidade boa, é sábio? Muitas vezes a gente vai ter que dizer não pro certo também. E isso não é errado, entende? Isso só é sábio. Exatamente. Então a gente tem que buscar sabedoria na nossa. Exatamente. Isso você só vai conseguir a partir do momento que você começar e aprender a dizer não. É verdade. Então, comece a praticar isso. Comece a dizer não. Vai ser doloroso, vai ser desconfortável. Se você é uma pessoa que tem pessoas te rodeando que estão acostumadas com os seus sims, elas vão achar estranho. Elas vão te julgar, elas vão perguntar: você tem um problema comigo? A gente brigou? Aconteceu alguma coisa? E você vai se sentir pressionado, porque você vai ter a raiz ainda em você de agradar essa pessoa. E você não vai querer decepcionar ela. Sim. E você vai se sentir decepcionando ela. Eu tô te passando todos os sintomas que é pra você saber o que vai acontecer, tá? Você vai se sentir mal. Você vai achar, você vai dormir e vai pensar: aquela pessoa tá chateada comigo. Eu chateei ela porque eu disse não. Você vai ficar tentada a pegar o celular, mandar uma mensagem pedindo perdão e dizendo sim. Mas entenda, tenha comprometimento com o seu processo. Tenha comprometimento com o seu chamado. Tenha comprometimento com o seu propósito. Você é o único ou a única responsável por ele. Verdade. Ninguém mais. E se essas pessoas não entenderem, tenha paciência com elas. Elas vão entender uma hora. E se elas não entenderem, tá tudo bem. Volta pro episódio 3 que a gente gravou com a Fernanda e escuta lá sobre limites. A gente falou exatamente sobre isso. E ela fala sobre isso. Eu ia falar exatamente ela esse fala exemplo. de uma experiência dela. Ela ia falar dos amigos dela que falavam coisas pra ela, né? E ela sempre concordava, ela tipo... sempre deixava, mas guardava, incomodava ela. Exatamente. Até a hora que ela falou assim: eu não gostei disso. Não acho isso. Não concordo. Não gostei da sua atitude. Eu não penso dessa forma. Eu não vou fazer. E algumas pessoas começaram a estranhar. E muitos deles se foram.
E muitos ficaram. E muitos ficaram. E os que ficaram são as amizades verdadeiras, Sim. fortes e saudáveis. Sim. São aquelas pessoas que você vai poder contar. Maduras, né? Maduras é maturidade, né? Então, isso vai acontecer. Mas não deixe, porque isso vai te atrapalhar. Isso vai atrapalhar o seu processo. Vai ajudar as outras pessoas, mas vai atrapalhar você. E sem contar que, você já parou pra pensar que tem muita gente que pode estar perto de você simplesmente porque você diz sim? E elas sabem que na hora que elas precisarem, elas vão escutar um sim de você e elas nem usam mais do esforço próprio, da energia interna de querer fazer algo, porque elas sabem que você vai fazer por ela, porque elas sabem que você vai dizer sim, porque elas sabem que você vai parar tudo o que você tá fazendo pra poder ir lá e fazer o que elas precisam. E muitas vezes elas estão até se aproveitando de você, e isso existe, isso não é um negócio muito distante não, tá? Infelizmente você pode estar passando por isso. Verdade. Sabe do que eu lembrei agora? De mães. As mães que estão ouvindo a gente podem ter se identificado muito com esse exemplo. Por quê? Porque uma mãe faz tudo por um filho, né? Então, assim, mãe, vem aqui em casa que eu tô precisando, não sei o quê. Ou então, mãe, tô chegando aqui com minhas roupas pra lavar na sua casa. Não faça isso, meu Saiu amor. de casa. E volta pra deixar as roupas lá pra mãe lavar. Saiu de casa, mas mora perto pra poder ter um lugarzinho pra almoçar. Cuidado. Cuidado, muito cuidado. Parece ser bom, parece ser certo. Exatamente. Mas tem que ter discernimento e outras consequências disso. É isso que ninguém analisa. Exatamente. Então, assim, as mães não têm basicamente limites, né? Porque cresceram dando tudo de si. Eu não sou mãe, mas eu vi a minha mãe abdicando de tudo, de absolutamente tudo. Sim. E hoje eu, depois de grande, já saí de casa, já casei, já moro em outro estado, eu vejo a minha mãe tendo a própria vida dela, né? E muitas vezes, se a gente sai, mas tá agarrada ainda, o sentimento daquela mãe, do impulso, é de tipo assim, tô largando tudo e vou fazer o que ele quer. Porque ela passou a vida inteira fazendo isso, né? E aí você tem que saber, mesmo que a sua mãe não tenha força pra dizer um não, tenha você o discernimento de não pedir. De não pedir, é verdade. Né? É verdade. Porque você vai estar ajudando a sua mãe de alguma maneira. Verdade. Então, assim, se você vive nesse padrão, né, de dependência da mãe, de não ter cortado o cordão umbilical, dá uma analisada nisso, dá uma sondada nisso, porque muitas vezes a gente continua prendendo as nossas mães e elas têm uma vida inteira pra viver. Exatamente. Existem mães solteiras, mães casadas, mães viúvas, mães de todo jeito, mas elas também têm uma vida. E a vida não é em prol dos filhos. Isso se aplica aos pais também, tá? A gente falou do lado materno, porque mais por causa da nossa história, mas se aplica aos pais mas também tem uns pais, sei lá, ô pai, vem buscar aqui 3 horas da manhã. Aí o pai vai o acorda pai, de manhã, entra no carro pra ir buscar. E muitas vezes, o dizer sim demais, você breca o processo de amadurecimento das pessoas. É verdade. E muitas vezes, por exemplo, o cara tá no meio da rua, furou o pneu e fala assim, ele sabe que você tá no seu horário de trabalho, que você tá no seu horário produtivo, e a pessoa te liga e fala assim, ai, furei meu pneu e tal, não sei o quê. E não é um problema. Mas vamos supor que a gente esteja falando de uma pessoa que sempre te pede coisas, certo? E aí você para o que você tá fazendo, o seu horário produtivo pra ir lá ajudar ela. Além de entrar naquele ponto de que você desfocou ou desvalorizou a sua atividade, aquilo que você foi chamado a fazer, você tá evitando que a pessoa aprenda a resolver problema. E tipo assim, não vou. Por quê? Porque eu acho que você é capaz de resolver daí. Deve ter um carro passando aí, pede ajuda, pede pro cara te ajudar a trocar o pneu, pede pro cara te levar até uma borracharia, pede um carro de aplicativo, coloca o pneu dentro e vai arrumar o pneu. As pessoas acabam desaprendendo a resolver problemas e a ficar na zona de conforto. Tem um solucionador a postos, Tem né? um solucionador a postos. É muito massa isso. Você tem um coração de servir. Isso é muito massa. Não gente não tá perca falando o seu coração disso. de servir. Sirva. Você foi chamado pra servir. Mas a gente tá falando de que você também tem responsabilidade no seu processo e no processo dos outros. De tipo assim, ei, vai, dá um Google, liga pra alguém. Você não tem um telefone de um borracheiro 24 horas no seu celular, mesmo dirigindo. Só pra que você entenda, a gente não tá falando do que é certo, a gente tá falando do que é sábio. Do que é sábio. É errado você ir lá ajudar? De maneira nenhuma. Vai ser certo, você vai estar Até ajudando mesmo porque um amigo. alguém vai ajudar. Exato. O que a gente tá falando nesse exemplo não é que você não possa ir e vá. A gente tá falando de você abdicar da sua vida, do seu foco, do seu alvo, do seu tempo, da sua família, pra você dizer sim pra uma coisa que você queria dizer não. Exatamente. É isso. E dói. Você que ouviu aí, imaginando essa situação do seu amigo no pneu, fala, meu amigo, eu vou lá. Eu posso, eu vou, eu largo tudo aqui e vou. Mas você nem queria ir. Você tá vendo, calculando todas as coisas que você vai perder indo. E aí você fala,
mas eu vou ser muito ruim, né, se eu não for. Aí já mexe muito com a sua... Com seu ego. Não, e com a sua bondade, né? Você acha que você é ruim porque você disse um não. Porque a gente cresceu acostumado a dizer sim pra tudo. Exatamente. A pizza, diga seu sabor. Diga o sabor que você quer comer. Não gosto disso, não. O Vitor, meu Deus do céu. Não, mas frango catupiry, pelo amor de Deus. Tem uma raiva de quem gosta de pizza, frango catupiry. Se você tá no YouTube, comenta aqui embaixo se você gosta de frango com catupiry. Por favor, se você disser sim, eu vou ficar muito chateado com você. Diga não, tá bom? Diga não, não gosto. Vamos exercitar o não. Não gosto de pizza e frango catupiry. E deixa eu te falar uma coisa. Pra tudo existe uma solução. É só você pedir uma pizza meio a meio. Não pode. Agora complementa, assim. Não pode pedir pizza meio a meio de frango catupiry. A maior hashtag da história. Às vezes que a gente já teve juntos com a Thaís e o Ramon, que é um casal de amigos nossos, inclusive, Thaís Lessa tem um podcast, que é o Café com Lessa. E ela tem que vir participar. Isso, ela vai vir participar um dia. Depois vai lá visitar o podcast dela, hein? Vou deixar o link aqui no box de informações. E aí, ele sempre pede frango catupiry. E eu gosto também. Eu gosto. Aí eu divido com o Ramon. E o Vitor pede ali a marguerita. A Thaís, infelizmente, intolerante à lactose, tem que pedir uma separada, né? A glúten, essas coisas. A gente que diz sim pra tudo, a gente acha que não tem uma saída. Você pode pedir uma pizza meio a meio, meu povo. Resolveu. Não vai ofender ninguém você dizer não. Então peça, diga assim, eu gosto de frango catupiry. Aí o Vitor vem e fala, eu gosto de frango catupiry. Eu posso gostar de frango catupiry? Você me dá uma licença? Não. Muito obrigada. Ele vai dizer não, eu vou dizer, então tá bom, eu vou comprar uma sozinha, inteira. E é isso, sempre vai existir uma solução. Busque uma solução. A gente busca o problema, né? Mas não quer buscar a solução. E uma coisa que a gente pode até depois fazer um podcast falando mais sobre isso, que eu acho muito importante, que foi uma coisa que eu tava pensando nas últimas semanas aí, é que mais importante do que você saber o que você não gosta, é você saber o que você gosta. Porque só sabendo o que você gosta, o que você quer, é que você vai saber dizer os seus nãos da maneira sábia. Por exemplo, Vitória, o que você quer jantar? Aí a Vitória, pode ser qualquer coisa. Não, o que você quer jantar? Pode ser qualquer coisa. Eu só não como pizza. Não, eu não perguntei o que você não come. Eu perguntei o que você quer jantar. Eu perguntei o que você gosta, o que você quer. Pessoas que respondem isso é porque não sabem do que gostam. Ou porque tem medo e vício de desagradar as pessoas. E você vai passar por esse processo. Você vai achar que tá dizendo não, mas você não tá dizendo não. Você tá só mostrando que você não sabe do que você gosta. É verdade. Ou que você sabe do que gosta e tá com medo de dizer o que você gosta. Quando a pessoa te perguntar o que você quer jantar, se você sabe o que você gosta, diga. Pronto, você foi decisivo. Você decidiu. Você teve decisão. Você tá entendendo? Porque quando você não sabe o que você gosta ou o que você quer da vida, ainda assim é um pensamento abstrato. Porque existem milhares de possibilidades de tudo. Milhares de carreiras, milhares de trabalhos, milhares de viagens, milhares de lugares, milhares de oportunidades, milhares de amigos, milhares de tudo, milhares de temas, milhares e milhares. Agora, se você sabe o que você gosta ou o que você quer, todas essas coisas se desfazem. É tipo o alvo, né? Exatamente, você passa a ter um alvo. O alvo, ele não é formado pelo que ele não é. Ele é formado pelo que ele é. Exatamente, Imagina que é o centro, um pontinho. Imagina o alvo lá do tiro ao alvo, do arco e flecha, né? Aquele tradicionalzão que eu tinha quando era pequena, acho que muito famoso. É dardo. Dardo, é. Mas o dardo, ele tem um alvo, né? É o mesmo. Ele tem um centro. Isso. Tipo assim, ele não é formado pelo que não é. Ele é formado pelo que é. É um centro, depois os coisinhas ao redor, tal. Mas o centro é só um. Exatamente. Então você tem que ter um alvo, você tem que escolher e decidir. Exatamente. Esse é o ponto. Inclusive, hoje eu quero jantar yakisoba. Pronto, você decidiu, entendeu? Agora se eu chego e a Vitória fala, eu não quero jantar yakisoba. Não resolveu nada. É verdade. Não resolveu nada. Você tá entendendo? Agora, quando você sabe o que você quer, você sabe os nãos que você tem que dar. Você quer ter o maior canal do YouTube de podcast. E aí a sua audiência começa a pedir pra você gravar vlog, daily vlog do seu dia a dia. Se você não souber o que você quer, você vai começar a gravar daily vlog pra agradar a sua audiência. Verdade. Mas não é isso que você quer e isso vai te tirar do foco de ter o maior canal de podcast. Porque senão você vai acabar tendo o maior canal de daily vlog, mas não de podcast. Faz o daily vlog em outro lugar, sei lá. Faz um canal de daily vlog, moço. Dá teus pulos. Mas tenha um objetivo. Porque senão você vai começar a dizer sim pro que você não deveria e não pro que você não deveria dizer não também. E sabe o que fica confuso. A consequência disso é a nossa insatisfação pessoal. Nossa, total. É o tanto que a gente olha e fala assim, meu Deus, por que é que eu não disse um simples sim? Ou um simples não? Por que dói em mim dizer isso? E aí você começa a pensar e entender que você é fraca. Aí você começa a se culpar.
E é desse ciclo vicioso que você tem que sair. Agora eu queria convidar você a fazer um exercício um pouco doloroso. Talvez doa um pouco em alguns. Queria que você refletisse nos seus últimos anos e tentasse caçar situações em que você disse sim e que você, pensando hoje, depois que você passou por elas, fica mais fácil de perceber, né? Óbvio, depois que você passa, fica tudo mais fácil, né? A terceira série só é fácil pra quem tá na quarta, né? E aí você analisasse e visse quais situações você disse sim e que hoje você sabe que você deveria ter dito não. Ou que você teve a oportunidade de ser decisivo e você não foi porque você não sabia o que você queria ou porque você tinha medo de desagradar alguém. Queria que você fizesse esse exercício. E depois disso, eu não quero que você fique se lamentando. Eu queria só que você tentasse contabilizar, apesar de ser algo muito intangível, mas que você tentasse contabilizar quanto de tempo você desperdiçou, quanto de energia você desperdiçou, quanto de foco você gastou para cumprir aquilo que você se propôs a fazer, para exercer a sua atividade, para tocar a sua empresa, para gastar tempo com as pessoas que realmente deveriam receber esse tempo, seja sua família, sejam amigos, sejam parentes, enfim, mas que você fizesse esse exercício. Talvez você se depare com, cara, eu perdi horas e horas. Alguns talvez cheguem em dias e dias. Alguns, infelizmente, cheguem a meses e meses. E é hora de você, talvez, tomar uma nova postura diante disso. Não se apegue ao que passou, principalmente se seu coração era de servir. Tenha certeza que isso é um princípio, é bíblico, isso é um princípio que vale para todos. É a lei da semeadura. Se você plantou o serviço, fique em paz. Você vai colher coisas boas por isso. Não tem problema. Se seu coração é de servir, vai dar tudo certo. Agora, é tempo de você talvez mudar. É tempo talvez de você se posicionar de uma outra forma. É tempo talvez de você procurar ser mais sábio e tomar decisões melhores, para que você não perca o rumo, não perca a rota, para que você chegue aonde você quis, para que você não se frustre, para que você não impeça o processo de maturação das outras pessoas que te cercam, para que você, às vezes, entre aspas, isso bem entre aspas, mas limpe o seu ciclo de amizades, limpe as pessoas que estão perto de você simplesmente para te sugar, simplesmente porque não querem passar pelo processo de maturação, não querem passar pelo processo de aprender a resolver problemas. Talvez esse seja o tempo. Sim. Eu acho que esse é o nosso maior intuito em falar sobre isso. É que você não precisa agradar a todo mundo. Você, nesse processo de agradar a todos, vai acabar se frustrando. Nesse processo de agradar a todos, você vai acabar gastando muito tempo, gastando muita energia e muitas vezes, achando que tá ajudando, vai estar atrapalhando o processo dos outros. É verdade. Eu ia falar muito sobre dois exemplos que vieram aqui na minha cabeça, de eu mesma como blogueira, influenciadora, né, youtuber. Uma vez eu tava lendo alguns comentários, aí eu falei pro Vitor, é insaciável. É uma guerra insaciável que não tem fim de você querer agradar as pessoas. Total. Porque você agrada um, desagrada o outro. Você faz um negócio, um achou bonito, outro achou feio. Você faz um negócio, um achou legal, outro achou horrível. Então, cara, faz o teu, foca no que tu tem que fazer, porque tu não vai agradar todo mundo e vão vir as críticas. E ok, não se apega a isso, não se apega nem aos elogios também, se apega ao que tu tem que fazer na tua visão e vai. Eu lembrei agora de um exemplo quando tu falou da parte de criação de conteúdo. Se você chegou aqui no YouTube ou no Spotify sem saber, sem vir pelo nosso canal de moda, sem vir pelo canal youtube.com/virrocha, vai lá, se inscreve, a gente fala sobre moda lá, é muito top o conteúdo, a gente fala sobre várias coisas além de moda. E nós temos esse canal há bastante tempo, é um canal... Desde 2011. Já é um canal grande e tal, com bastante inscritos e muito massa, uma comunidade muito legal. Graças a Deus nós temos inscritos que acompanham a gente, sabem do nosso processo, sabem de onde a gente veio, o que a gente passou e tal. Mas eu lembro que teve uma época que muita gente falava, nossa, os vídeos são muito longos, faz vídeos mais curtos. Beleza, vamos fazer vídeos mais curtos. Começamos a fazer vídeos mais curtos. Não deu o terceiro. Nossa, os vídeos estão muito curtos. Faz vídeos mais longos. Voltamos a fazer vídeos mais longos. Só que não tão longos. Nossa, queria um pouquinho mais de tempo. Nossa, queria um pouquinho menos. Não adianta. Se você for tentar agradar todo mundo, você nunca vai agradar a ninguém. E nem a você mesmo. Você vai ter essa sensação de que tu não tá agradando ninguém. Porque as pessoas têm percepções diferentes, as pessoas têm gostos diferentes. E a questão é, tem gente que gosta de vídeo longo, tem gente que gosta de vídeo curto. O que você gosta? O que você gosta? Me diga aí o que você gosta. Não o que você não gosta. Esse é o ponto. Exatamente. Você descobriu o que você gosta, e você vai, olha pras pessoas, meu amiguinho, eu não gosto disso. Tá tudo certo. Meu amiguinho, eu gosto disso. Tá tudo certo. E vamos embora, todo mundo junto. O outro exemplo
que eu lembrei, amor, foi de uma mãe conseguir dizer não pra um filho. Às vezes, a pessoa tá ali fazendo o melhor que ela pode fazer. Óbvio, no meio do processo dos pais, vem culpa, vem não sei o quê. Mas nem todo sim que você diz pro seu filho é o certo, é o sábio. Muitas vezes, o sim, ele vai vir com uma carrada de coisa que vai impactar na vida daquele ser humaninho. Com certeza. Quando pequeno, né? No seu relacionamento com o seu filho. Sim. E na percepção dele de mundo. Total. Também, né? Porque o não, ele tá totalmente relacionado ao fracasso, né? Na cabeça do ser humano. Então, assim, eu assisti um vídeo de uma moça, ela falando assim, o meu pai me reunia toda semana na mesa pra dizer o que vocês falharam essa semana? Quais foram os erros de vocês nessa semana? Então, assim, pais que sabem dizer não, pais que ensinam que é normal você dizer não, que é normal você fracassar, que é normal você errar, eles estão ensinando parte do processo. E Que assim, é a vida. Que é a vida. Nem todo mundo vai receber sim. Pelo contrário, você recebe mais não do que sim. A gente recebe mais resposta negativa do que positiva. A gente nega mais e-mail do que aceita trabalho, Sim. né? Então, assim, tem toda essa relação dos pais que a minha mãe, com certeza, me deu o melhor dela. Me ensinou várias coisas e, obviamente, deve ter falhado em outras. Natural. Natural. Eu, como mãe, no dia que for, com certeza vou falhar. Mas é algo que eu quero levar pros meus filhos. De dizer assim, vamos lá, vou facilitar a sua vidinha. Não, você não vai. Por quê? Porque eu que mando aqui. Até aí, quando você tiver 18 anos, você faz o que você quiser. Mas até aqui, na minha casa, é não. Exatamente. Aí você vai ouvir grito, né? Birra, não sei o quê. E deixa se esgoelar lá. Eu sempre falo isso, mas aí eu sei que os pais não aguentam, né? Tipo, meu Deus do céu, cala a boca desse menino. Eu tenho uns tampão top pra indicar. Mas no final das contas, é o que é sábio, né? Parece ser errado, mas é o que é sábio você fazer um filho. E ensinar seus filhos que faz parte do processo da vida. Fracassar, dizer não, Exatamente. errar, cair. Né? Você vai cair muito mais do que você imagina. Mas não é Exatamente. ensinado pra gente. É Ainda tão- mais nessa geração que ninguém pode errar. Exato, é isso que eu ia falar. Você não pode errar com nada. Não é ninguém mais é ser humano. É todo mundo extraterrestre que não erra. Eu não entendo um Exatamente. negócio desse. E isso é muito doido, porque como as pessoas são desacostumadas a dizerem não, e como elas são, elas vivem nesse contexto de só veem sucessos, só veem as partes boas das coisas. Todo mundo só mostra seu lado bom. É difícil até de ouvir eu não consegui, eu não sei. Porque isso é o que constitui a coisa. A pessoa tem dificuldade de falar isso. A figura que é pintada e o que é mostrado é do eu consigo, eu consegui, eu sei de tudo, eu sei disso, eu sei daquilo. Só que não tem como, cara. Quando você fracassa, você tem que dizer, eu falhei, eu não soube lidar. É pra você ver como o não, ele não tá implementado Não na tá. gente. Do você reconhecer que você não pode também. É só o sim, o sim, o sim, o sim. A gente não tá dizendo aqui pra alimentar você um lado fraco ou um lado... Pelo contrário, a gente quer te deixar Exato, forte. mas você reconhecer que você não vai saber de tudo na vida. É. E pelo contrário, você diz, e aí, você sabe? Não sei. A gente tem dificuldade de dizer isso, que dizer. não sabe de algo, porque a gente precisa saber tudo. É. A gente não sabe reconhecer mais a nossa humanidade e dizer que, vixe, velho, nunca ouvi falar sobre isso. É. A gente mente, né? Tipo, lógico. É realmente muito triste. Tipo assim, mano, eu nunca ouvi falar sobre isso. É uma oportunidade que você aprende, mas não tá instalado na gente, não. É. Até tava, mas acho que desinstalaram, entendeu? Eu acho também. Aí ferrou pra nós. Mas a gente sociais. tá caminhando pro novo normal. É. O novo normal. Nossa, Pra mim é isso, minha filha. Aprenda que você é ser humano. Porque o povo desaprendeu isso. Exatamente. E não acho que a gente tá com essa visão romântica, porque eu sou a primeira pessoa a combater a visão romântica, tá? Faz parte de quem eu sou, combater o romantismo, combater essa visão romântica da vida. E, inclusive, dizer sim, esse vício de agradar pessoas só revela o quanto a nossa cultura e o quanto a forma como essa doutrinação tá enraizada, que é essa coisa de agradar. Eu não posso frustrar ninguém, ninguém pode me frustrar, ninguém se frustra. Cidadão, você precisa se frustrar, você precisa dar oportunidade para que as pessoas te frustrem, você precisa dar oportunidade para que as pessoas te decepcionem. E pra que você caia e levante. Exatamente, porque só assim você vai amadurecer. É só assim que você vai crescer. Cara, eu Ninguém não quero... nem tenta, amor. Ninguém nem tenta, porque já sabe que não vai conseguir, entendeu? É tipo assim, eu não quero falir, eu não quero passar por um processo de falência, mas quantas histórias a gente vê de pessoas que são milionárias, que são multimilionárias, que são bilionárias falando, meu amigo, eu falhei, eu quebrei, não foi pouco não, eu quebrei foi 2, 3, 4 vezes. Quebrei que é partei. E até hoje tem empresa que eu fecho antes, porque eu sei que vai quebrar. É assim é o processo. Imagina se fica com esse vitimismo, com essa visão romântica de, meu Deus, me frustrei, meu
Deus, não posso me frustrar, não posso me decepcionar. Tudo na vida é um mar de rosa. São apenas sims. Sims, todas as portas têm que se abrirem pra mim. Ninguém pode me dizer um não. Não vai evoluir, não vai avançar. Aprenda a dizer não. E agora fica pra fechar o podcast. Aprenda a ouvir não. Aprenda a ouvir não. Principalmente, sabe o não de quem? De Deus. Uau. Que aí ele diz não pra gente e a gente fala, mas Deus, eu sei melhor que o Senhor. Oh, Deus, o Senhor não tá vendo lá na frente, entendeu? Eu que tô vendo. Uau. Mas eu sei o que é melhor pra mim. Mas era esse homem que eu queria. Mas era essa casa que eu queria alugar. Era esse emprego. Era essa faculdade que eu queria fazer. Era esse lugar que eu queria viajar. Por que que o Senhor me disse não? Por que que o Senhor me disse não? Por que que o Senhor me disse não? É A gente fica verdade. só nisso. E, cara, o não de Deus é uma bênção. Porque tudo que vem dele é uma bênção. Se ele disse que não, entenda. Não é não pra ele e é uma bênção. Tá escrito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Qualquer coisa que fuja disso dentro da sua percepção, dentro do seu pensamento, você não entendeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para tudo. Vitor, e a morte? É boa, perfeita e agradável. Vitor, e os sofrimentos? É boa, perfeita e agradável. Vitor, e as dificuldades? É boa, perfeita e agradável. E as frustrações? É boa, perfeita e agradável. Meu Deus, isso não faz sentido. Desculpa, ele falou, tá lá escrito, que ele vai usar as coisas que parecem loucas pro mundo pra confundir os sábios. É assim, é o reino de ponta cabeça, é o reino que é invertido. Se a gente não entender que ele que é o onipresente, o onipotente e o onisciente, vai ser difícil. Realmente fica complicado de compreender. Eu não tô falando pra você ser um ser passivo e adormecido, que porque Deus não tem problema nenhum com você questionar ele, com você bater de frente com ele, não tem problema com isso não. De você chegar e falar assim, eu não entendi. Deus, eu não entendi. Eu não entendi. Ele não tem problema porque ele não tem dúvidas. Diferentemente de muitos de nós, ele sabe exatamente o que ele quer. E por isso ele sabe os nãos que ele precisa dar. É verdade. Eu tava pensando que a própria Bíblia nos instrui que tudo isso que tu falou, né, das provações, por exemplo, elas produzem perseverança, elas produzem coisas em nós. E aí a gente não quer deixar ser produzido por isso, os lindos, bonitão, Exatamente. que não quer sofrer nada, entendeu? Eu imagino os apóstolos. Se pra gente hoje, a gente acha que tá difícil, imagina os caras, meu filho. Vai lá não sei onde, era tudo a pé, né? Eu fico pensando nisso, eu falo, meu Deus do céu, glória a Deus, tem carro, avião. E os caras sofriam um monte de coisa, velho, e a gente assim, sabe nem o que é. Vou te dar 3 exemplos agora com base bíblica. O primeiro exemplo é quando, lá em começo de Atos, quando os discípulos, eles são açoitados. E aí eles são libertos, porque um cara lá tem um discernimento, um dos juízes lá tem um discernimento, fala assim, opa, se eles estiverem falando a verdade, a gente tá tentando contra Deus, é melhor deixar eles quietos. Que a gente não sabe se é verdade ou se não é. Então, melhor a gente não tentar contra Deus. E aí eles saem e Pedro fala, estamos fazendo certo. Fomos açoitados e espancados, como ele prometeu. Então é sinal que a gente tá fazendo certo. Aí ele vai, e aí quando ele ora, ele não ora pedindo pra que isso não aconteça mais. Ele ora pedindo pra Deus nos dar mais força, nos dar mais comprometimento. Pra gente aguentar. Pra gente aguentar. Porque agora a gente entendeu, nós estamos fazendo certo. É pra incomodar mesmo? É pra incomodar. É pra confundir os sábios mesmo. A outra coisa, ainda no livro de Atos, quando por várias vezes se fala, e eles iam pra tal cidade, e porque ouviram a voz do Espírito Santo, eles não foram. O Espírito disse, não, vocês não vão não. Olha isso, o Espírito Santo dizendo não, e eles compreendendo. O não de Deus é importante. Eles tinham a palavra de ide e fazer discípulos por todas as nações. A palavra que eles tinham, a última palavra de Jesus aqui, nessa terra, antes de subir, antes de Atos 1, é ide e fazer discípulos de todas as nações. Aí o cara fala o quê? A gente tem que sair correndo e passando por todas as cidades possíveis e fazendo discípulo. Aí quando eles estão indo pra uma, aí o Espírito Santo, não. Imagina se eles são os vítimas. Fala assim, meu Deus do céu, e agora? Estamos em dúvida. Será que Jesus falou pra gente ir? Será que é pra não ir? O que a gente faz? Nossa, não. ele é mau então, porque ele disse não pra eu não ir. Simplesmente eles não foram. E por isso, eles provavelmente não foram presos, não foram mortos, não foram perseguidos antes do tempo. É os livramentos que a gente não vê, né, Exatamente. meu amigo? E você não tá aceitando o não de Deus porque você não quer enxergar como um livramento. Exatamente. Agora eu vou te dar o terceiro exemplo que eu tô lembrando. Deve ter... Tem um monte, mas se eu ficar aqui eu vou achar mais um monte. Mas tá lá na carta de Tiago, capítulo 1, quando ele fala que a tribulação, no quem passa pela tribulação, esse receberá uma coroa. Tá bom pra vocês? Você quer ou não quer a tribulação? Você quer ou não quer passar pelos não? Você quer ou não quer passar pelas dificuldades pra você receber uma coroa? Eu quero a coroa. Eita, ficou profético esse podcast. Eita, pau. Sempre, né, moço? Sempre termina assim. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Na verdade, ele tá falando num outro contexto de que a gente possui bênçãos guardadas no céu, né? Que Deus guardou pra gente. E aí, essas não podem ser destruídas nem estragar. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por
por isso. Então vocês estão se alegrando por um negócio que vocês nem têm agora, entendeu? Mas vocês já têm. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo, né? Aqui, no caso, pra eles, né? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, tipo, todas as provações e os nãos que a gente sabe que são de Deus, que a gente identifica, tem discernimento, e isso a gente tem que orar e pedir realmente pra ter cada vez mais discernimento e sabedoria, todas elas vão produzir algo em nós. E, tipo, a nossa fé vai ficar fortalecida. Com certeza. Então, todos os momentos difíceis que a gente passa, eu tento aplicar isso na sua vida. Deus, eu não vou só baixar minha cabeça, eu quero entender o que tá acontecendo. Mas me diz, eu sei que a tua vontade é perfeita, mas eu quero entender por que isso tá acontecendo. Por que essa porta fechou? O que eu não tô vendo agora? Eu sei que o Senhor tá me dando um livramento, mas isso faz a nossa fé ficar mais fortalecida, entendeu? Exatamente. Isso produz relacionamento com o próprio Deus. Totalmente. Coisas que eu passei, que eu sei que Deus... O propósito não era nem a coisa. Era através disso, eu ir mais fundo com Deus, entende? Então eu pego os nãos que Deus me dá, eu falo, opa... Bora aqui, Deus, que eu tenho coisa pra entender com o Senhor, vamos mais fundo. Total. E isso eu até comentei contigo, né? Que era algo que, rapaz, eu não tô entendendo nada. Mas eu sei que Deus tá querendo mostrar alguma coisa com esse não, então bora. Isso é muito louco. Então, é isso. Ai, falamos Episódio muito, forte. hein? Foi forte. Forte. Tem muita coisa pra você absorver. Se fosse você, até ouviria 2 vezes. É verdade. Inclusive, você que está aqui no YouTube, comenta o que você absorveu, aquilo que ficou assim na sua memória e no seu coração. Comenta aqui embaixo que a gente quer entender, quer ver o que foi. Exatamente. Conta uma situação que você lembrou que você falou assim, putz, essa daí era pra eu ter dito não. É verdade. Essa era pra eu ter dito não. Ia me fazer bem. E pra você que tá ouvindo a gente, e até também pra você que tá assistindo a gente pelo YouTube, compartilha com a galera, manda nos grupos de WhatsApp, manda pra alguém que você, cara, lembrou que em algum momento fez sentido, falou assim, putz, essa pessoa precisava ouvir isso. Essa pessoa precisa ouvir alguma coisa que esses dois doidos estão falando. Vai fazer esse sentido pra ela, vai fazer sentido pra ela, vai fazer bem pra ela. Posta nos seus stories, posta um print com a capa do podcast e coloca lá alguma frase, alguma reflexão, algo que te trouxe, pra que isso também alcance mais pessoas. Se inscreve no canal do YouTube. A nossa intenção em fazer esse canal é basicamente alcançar pessoas. Não como audiência, mas realmente com uma mensagem que seja transformadora, com uma mensagem que produza bons frutos. É só isso. O intuito é esse. A gente tá se dedicando pra fazer isso até no YouTube, gastando tempo, energia, gastando dinheiro também, sabendo que vai demorar, talvez nem tenha o retorno disso. O nosso intuito é esse. Então, a gente quer te convidar a fazer parte disso, convidar que você faça parte disso. E que você seja um colaborador. Isso mesmo. É importante pra gente, pra que a gente consiga cumprir esse propósito, que você faça parte disso. Senão não vai fazer sentido nenhum. A gente precisa da participação de vocês. É verdade. Conclusões finais: não seja o bobo da mesa, o trouxa da mesa, mas não seja o chato também, né? A gente tá falando de discernimento. Exatamente. Também, não. Calma. Entenda a situação e seja sábio. Basicamente é isso. É isso aí. Um abraço. Beijinho, vamos terminar com um beijinho. Ai, que casal romântico, ele vai me dizer não. Tchau, gente. Beijo. Tá aqui um microfone no outro. Tchau. Pode vir mais. Eu não vou, não.